Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós veremos as propriedades de radiciação. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Vamos começar vendo aqui as propriedades da radiciação. Propriedade 1 diz o seguinte, produto de radicais do mesmo índice. Então se a gente tiver aqui o produto, a multiplicação de dois radicais aqui, com índice iguais a n, a gente vai estar tranquilamente então juntando essa multiplicação aqui dentro de uma mesma raiz de índice n, tá bem? Só que isso aqui vale tanto de um lado quanto para o outro. Se a gente tem aqui uma raiz índice n e tem uma multiplicação dentro dela, a primeira propriedade ela garante para a gente que a gente pode estar dividindo ela então no produto de duas raízes de índice n. A propriedade 2, ela fala da divisão de radicais de mesmo índice. Então a gente tem aqui um radical, índice n, e tem uma divisão dentro dele, a dividido por b. Então a segunda propriedade ela garante para a gente que a gente pode estar dividindo isso aqui em duas raízes índice n aqui, a divisão de raiz enésima de a sobre raiz enésima de b. Só que de novo isso aqui vale tanto num lado quanto para o outro. Se a gente tem aqui a divisão da raiz índice n de dois valores aqui, cujo índice são iguais, a gente pode estar tranquilamente aqui colocando isso aqui dentro de uma mesma raiz de índice n. A terceira propriedade ela nos fala do radical de um radical. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma raiz de uma raiz. A raiz índice m da raiz índice n de a. E quando isso aqui acontece, a gente pode estar colocando aqui tudo isso aqui dentro de uma mesma raiz e está pegando aqui os índices e multiplicando aqui, tá bem? Então, isso aqui é a mesma coisa então que a raiz de índice m vezes n de a. E vale tanto na ida quanto na volta também. Se a gente tem uma coisa dessa forma aqui, uma raiz com índice m vezes n, a gente pode estar separando aqui, raiz índice m de raiz índice n de a, tá bem? A quarta propriedade já nos fala aqui, a simplificação do expoente do radicando e do índice do radical. Então, se a gente tem aqui uma raiz índice n e dentro aqui a gente tem um radicando elevado a m, a gente pode estar tranquilamente pegando o índice aqui e multiplicando por um certo valor p, desde que a gente pegue aqui o expoente do radicando e também multiplique pelo mesmo valor p. Se a gente fizer isso aqui, a quarta propriedade garante que é possível, a gente consegue fazer isso aqui. E vale tanto na ida também quanto na volta. Se a gente tem uma coisa dessa forma aqui, uma raiz de índice n vezes p, e aqui o radicando está elevado a m vezes p, a gente pode estar tranquilamente aqui cortando esses p e ficando dessa forma aqui. Raiz índice n de a elevado a m, tá bem? Então a quarta propriedade é essa. A quinta propriedade ela já nos fala da potência do expoente racional. Então, a quinta propriedade, ela nos fala que uma raiz, ela nada mais é do que uma potência, só que com o expoente aqui, fracionário, com o expoente sendo um número racional. Então, a raiz de índice n de a elevado a m é a mesma coisa que o a elevado a m sobre n. E sempre nessa ordem, O expoente aqui, do radicando, ele vai em cima. O índice aqui, que é o n, ele vai embaixo. E aí, um macetezinho para a gente lembrar disso aqui, é o seguinte. Tá vendo que o n aqui não tem nada em cima dele? Então, a gente fala que o n está no sol. E o n que está no sol, ele vem aqui para baixo, ele vem para baixo do risquinho, ele vem para a sombra. Então, quem está no sol, vem para a sombra. Agora, o m, ele está embaixo do radical, então ele está na sombra. E ele vai aqui, que não tem nada em cima dele, ele vai para o sol. Então, quem está na sombra, vai para o sol. Então, o macete, quem está no sol, vai para a sombra, quem está na sombra, vai para o sol. Só para a gente lembrar a ordem, porque sempre tem que estar nessa ordem aqui, tá bem? E também vale tanto de um lado quanto para o outro, então, se a gente tem aqui um a elevado a um m sobre n, a gente sabe que o n aqui, é o índice do radical, e o m é o expoente do a. A gente pode voltar aqui, eu vou formar ele um radical então, tá bem? Então, a sexta propriedade, ela nos fala da introdução de um fator no radicando. Então, se a gente tem aqui um fator k multiplicando o radical aqui, e esse k aqui pode ser qualquer número, a gente pode estar simplesmente aqui, pegando o k e colocando ele dentro da raiz, desde que a gente eleve ele ao mesmo índice aqui do radical. Então, o k está fora, a gente coloca ele multiplicando dentro, só que daí eleva ele ao n. E vale tanto na ida quanto na volta. Então, se o k está elevado a n dentro da raiz, a gente pode estar aqui, tirando o n dele e coloca ele para fora, sem o expoente n aqui. Tá bem, pessoal? Então, essas aqui são as 6 propriedades. E vamos ver agora na prática, em exercícios, como que a gente utiliza aqui as 6 propriedades. E aqui no exercício 1, nós temos o seguinte, simplifique os seguintes radicais. E para estar simplificando esses radicais aqui, vamos estar utilizando aquelas propriedades que nós vimos. Então, a primeira é raiz quadrada de 48. Lembrando que quando o índice não tem nada, quer dizer que é o 2 aqui, que é raiz quadrada. E para estar simplificando aqui a raiz quadrada de 48, vamos estar fazendo uma coisa antes aqui. Vamos fatorar aqui o 48 em fatores primos. Então, o 48 dá para dividir por 2, ele fica 24. Dá para dividir por 2, fica 12. Dá para dividir por 2, fica 6. Dá para dividir por 2, fica 3. Dá para dividir por 3, sobra 1. Então, 48 é a mesma coisa então que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 que multiplica o 3. Então, agora, no lugar de 48, eu vou estar colocando aqui 16 vezes 3, que a gente viu que é a mesma coisa, né? 48 é a mesma coisa que 16 vezes o 3. Então,
que vai ficar assim, raiz quadrada de 16 que multiplica 3, tá vendo? Agora aqui a gente tem uma multiplicação ó, dentro do radical. A gente viu na propriedade 1 o seguinte, a propriedade 1 ela nos fala o seguinte, ó, se a gente tem aqui a multiplicação dentro do radical, a gente pode estar tranquilamente separando aqui ó, no produto de dois radicais. Então isso que a gente vai fazer aqui ó, no item A aqui. Ó. Nós vamos estar separando aqui esse 16 vezes 3 em dois radicais, utilizando aqui a primeira propriedade. Essa aqui é uma coisa então que é a raiz quadrada de 16, que multiplica a raiz quadrada de 3. Então nós já utilizamos a primeira propriedade e separamos aqui em dois, no produto de dois radicais aqui. Agora a raiz quadrada de 16, a gente sabe, a raiz quadrada de 16 dá um valor exato, é 4, que multiplica. Agora a raiz quadrada de 3, isso aqui não dá um valor exato, isso aqui dá um número irracional. Então a gente vai deixar na forma de raiz de 3 mesmo, raiz de 3. Então, simplificado aqui, raiz quadrada de 48 é a mesma coisa que 4 vezes a raiz de 3. Tá bem? Então, simplificação feita. E para a gente conseguir ela, a gente utilizou aqui a primeira propriedade para estar separando aqui em dois, no produto de dois radicais. Agora, vamos ver o item B. O item B, ele pede para a gente estar simplificando aqui, ó, a raiz quadrada de 72. Então, para estar simplificando, vamos estar usando o mesmo processo que a gente fez na outra. Vamos pegar aqui e vamos fatorar o 72 em fatores primos. E aí, o 72 dá para dividir ele por 2. 72 dividido por 2, isso aqui sobra 36. 36 dá para dividir por 2. 36 dividido por 2, aqui fica 18. 18 dá para dividir por 2, sobra 9. 9 dá para dividir por 3, sobra 3. Dá para dividir por 3 ainda, sobra 1. Então, a gente tem aqui, ó. Multiplicando agora os mesmos fatores primos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Então, 8 vezes 9 é a mesma coisa que 72. Então, aqui no lugar de 72, então, eu vou estar colocando aqui ó, 8 vezes 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 que multiplica o 9. Agora, de novo, a gente tem a multiplicação aqui dentro da radical. A gente pode estar utilizando aqui, então, a primeira propriedade, que fala pra gente o seguinte, ó. Se a gente tem o produto aqui dentro do mesmo radical, a gente pode estar separando aqui ó, no produto de dois radicais. Então, vamos usar ela aqui agora. Então, isso aqui vai ficar raiz de 8 que multiplica a raiz quadrada de 9. Tá? A gente separou aqui, utilizando, então, a primeira propriedade. Agora aqui, raiz de 8, isso aqui não dá o valor exato pra gente. Mas a gente pode estar separando isso aqui, ó, porque 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4, vocês concordam? Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 vezes o 4, vezes ainda o 9 que está ali, vezes a raiz de 9. Agora aqui a gente tem 2 vezes o 4. De novo, utilizando aqui a primeira propriedade. Vamos estar separando aqui no produto de duas raízes. Então, vamos fazer isso. Então, utilizando a primeira propriedade, ó, eu vou estar separando aqui em duas raízes, no produto de duas raízes, então. Então, vai ficar ó, raiz de 2, que multiplica a raiz de 4, que multiplica a raiz de 9. Agora, a raiz de 2 aqui dá um número irracional. Então, a gente vai deixar na forma de raiz de 2 mesmo. Agora, a raiz de 4, a gente sabe quanto que dá. A raiz de 4 dá 2, que vezes 2. E raiz de 9 dá 3, então vezes o 3. Agora, para finalizar, ó, 2 vezes o 3 dá 6. Então, isso aqui vai ficar 6, que multiplica a raiz de 2. Então, a simplificação aqui da raiz quadrada de 72 é 6 vezes a raiz de 2. Vamos ver agora o item C. E aqui no item C nós temos ó, a raiz cúbica de 54. Então, para estar simplificando essa raiz aqui, vamos estar fazendo a mesma coisa que a gente fez nas outras. Vamos estar fatorando o 54. Então, ó, fatorando 54 vai ficar assim. 54 dividido por 2, isso aqui fica 27. 27 dá para dividir por 3, fica 9. 9 dá para dividir por 3, sobra 3. 3 dá para dividir por 3, sobra 1. Então, esse aqui, o 2, que está multiplicando. Ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a gente vai estar separando aqui o 54, então é a mesma coisa que 2 vezes o 27. Então, vou estar fazendo isso aqui. Ó. Raiz cúbica de 54 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 vezes o 27. Agora, aqui a gente tem um produto dentro da raiz, a gente pode estar utilizando a primeira propriedade. Ó. A gente tem um produto que a gente pode estar separando no produto de duas raízes. Então, vamos estar utilizando ela aqui. Ó. Isso aqui vai ficar, então, a raiz cúbica de 2, que multiplica a raiz cúbica de 27. Então, utilizada aqui, então, a primeira propriedade, separamos no produto, então, de duas raízes. Agora, aqui, ó, raiz cúbica de 2, isso aqui dá um número irracional. Então, a gente vai deixar mesmo na forma de raiz cúbica de 2, que multiplica. Agora, raiz cúbica de 27, a gente sabe quanto que dá. Raiz cúbica de 27, isso aqui dá 3. E por que 3? Porque se a gente pegar o 3 aqui, ó, e elevar ele ao cubo, ele volta a dar 27. Então, a gente tem aqui, ó, raiz cúbica de 2, que multiplica o 3. Só para deixar uma forma mais elegante, a gente costuma deixar aqui o número aqui, ó, que está fora da raiz, na frente. Então, o 3 aqui, ó, que multiplica a raiz cúbica de 2. Então, aqui está a nossa resposta final. Então, a simplificação aqui de raiz cúbica de 54 é 3 vezes a raiz cúbica de 2. Vamos ver agora o item D. E aqui no item D nós temos o seguinte, raiz cúbica de 0,125. Para estar conseguindo fazer essa simplificação aqui, vamos estar transformando aqui ó, esse 0,125, que é um número decimal, numa fração decimal.
Se você não lembra como é que transforma um número decimal em fração decimal, tem aqui no canal um vídeo onde ensino passo a passo como fazer isso. Então clica aqui no card depois e assiste ele lá para você estar aprendendo. Mas voltando aqui então, item D, transformar isso aqui numa fração decimal, como a gente tem aqui depois da vírgula 3 números, quer dizer que a fração decimal, ela vai ter aqui, no denominador dela, na parte de baixo, ela vai ter o 1000. Então, 3 números depois da vírgula é o 1000. E aqui na parte de cima vai ficar o 125. Então, 125. Então, 0,125 é a mesma coisa que 125 milésimos. E se a gente dividir aqui, 125 dividido por 1000, volta a dar esse número decimal aqui. Só que ele está dentro de uma raiz cúbica, né? Então, a gente continua aqui com a raiz cúbica desse valor aqui. Então, transformado aqui em uma fração decimal. Agora, a gente tem aqui uma divisão dentro da raiz. E aí a gente pode usar aqui a segunda propriedade, que a segunda propriedade fala o seguinte: se a gente tem uma divisão dentro aqui da raiz, a gente pode estar separando aqui, na divisão de duas raízes. Então, vamos usar essa propriedade, 2, aqui no item D. Como a gente viu aqui, a gente pode estar separando isso aqui, então, em duas raízes. Raiz cúbica de 125 sobre a raiz cúbica de 1000. E aí, quanto dá a raiz cúbica de 125? Raiz cúbica de 125 dá 5. Porque 5 elevado ao cubo volta ao 125. Agora, aqui embaixo, raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 1000 é 10. Porque 10 elevado ao cubo dá 1000. Agora, aqui tem 5 décimos. Dá para estar simplificando aqui, 5 dividido por 5 e o 10 dividido por 5. 5 dividido por 5, isso aqui dá 1. 10 dividido por 5, isso aqui dá 2. Então, a simplificação de raiz cúbica de 0,125 é meio. E fazendo a última aqui agora, a gente tem o item E, que é raiz quarta, raiz de índice 4, de 625 sobre 16. Então, vamos estar fazendo aqui, a gente tem uma divisão dentro da raiz. Então, a gente pode estar utilizando aqui a segunda propriedade. Segunda propriedade, a gente tem uma divisão dentro da raiz, a gente pode estar separando aqui na divisão de duas raízes. Então, vamos estar utilizando essa propriedade aqui agora. Então, utilizando a segunda propriedade, a gente pode estar simplesmente dividindo aqui em raiz quarta de 625, dividido pela raiz quarta de 16. E aí, e agora quanto que é a raiz quarta de 625? Bom, raiz quarta de 625, isso aqui vai dar 5. Por quê? Se você pegar o 5 aqui, e elevar ele à quarta, isso aqui dá 625. E a raiz quarta de 16, não é raiz quadrada de 16, a raiz quarta de 16, isso aqui dá 2. Por quê? Pega o 2 e eleva à quarta. 2 elevado à quarta dá o 16. Então, a simplificação de raiz quarta de 625 sobre 16 é 5 meios. E aí nós utilizamos aqui a segunda propriedade para estar resolvendo isso daqui. Bom, pessoal, aqui no exercício 1 nós utilizamos a primeira e a segunda propriedade para estarmos simplificando aquelas radiciações. Agora vamos ver em outros exercícios a utilização das outras propriedades. Bom, pessoal, aqui no exercício 2 nós temos o seguinte: reduz os radicais a igual a raiz cúbica de 4 e b igual a raiz quarta de 3 para o mesmo índice e em seguida calcule quanto que é a vezes o b. Então ele quer que a gente transforme aqui esses dois radicais com o mesmo índice. Só que o índice aqui é 3, o índice aqui é 4. A gente tem que fazer isso aqui ficar igual. Para a gente fazer isso aqui, vamos estar calculando aqui quanto que é o mínimo múltiplo comum, então, entre os índices 3 e o índice 4. Então, índice 3 e o índice 4, calculando o mínimo múltiplo comum, dá para dividir o 3 por 3, então 3 dividido por 3 sobra 1. Não dá para dividir o 4 por 3, então o 4 continua. Agora dá para dividir o 4 por 2, então o 1 continua aqui. 4 dividido por 2, isso aqui sobra 2. Dá para dividir o 2 por 2, então fica 1 continua. 2 dividido por 2 dá 1. E agora multiplicando, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 é o 12. Então, olha só, nós temos que transformar aqui então o A aqui, começando pelo A. O A ele é igual a raiz cúbica de 4. Nós temos que estar transformando aqui, esse índice que está 3 aqui, em 12. E como é que a gente faz isso? É só a gente estar multiplicando aqui o 3 por 4, porque daí a gente fazer aqui, índice 3 vezes 4, multiplicando aqui, 3 vezes 4, isso aqui fica 12. Só que nós temos, olha só, a quarta propriedade que nos diz o seguinte: a gente pode multiplicar o índice aqui, por um certo valor P, desde que a gente multiplique o expoente do A aqui, pelo mesmo valor P. Então, olha só, se nós multiplicamos aqui o índice pelo valor 4, a gente conseguiu 12, a gente tem que pegar aqui o 4 e estar multiplicando o índice dele também pelo 4. Então, o radicando aqui é 4, e quando não aparece nada no expoente, quer dizer que o expoente é 1. E a quarta propriedade nos diz o seguinte: se a gente multiplicar aqui o índice por um certo valor, tem que multiplicar o expoente do radicando pelo mesmo valor. Então, nós multiplicando aqui por 4, tem que multiplicar o expoente aqui por 4 também. Então, isso aqui será igual. Agora, 3 vezes 4 dá 12, então isso aqui fica raiz de índice 12. E 1 vezes 4 é 4, então de 4 elevado à quarta potência. Então, aqui, o radical aqui A, a gente já conseguiu transformar ele aqui no índice 12. Agora, a gente tem que fazer com o B a mesma coisa. Vamos pegar aqui o B e vamos estar transformando ele aqui, O B ele é raiz quarta de 3. Então, raiz quarta de 3. E vamos estar transformando aqui o índice também em 12. Agora, o índice do B é 4.
Para isso aqui virar 12, eu tenho que multiplicar aqui o índice por 3. Então, ó, 4 que gera do índice. Se eu multiplicar por 3 agora, 4 vezes 3 vai dar o 12. Só que a quarta propriedade fala para a gente o seguinte, se a gente multiplicar aqui o índice por certo valor, a gente tem que multiplicar o expoente do A aqui pelo mesmo valor P. Então, se nós multiplicamos aqui o índice por 3, o radicando aqui, ó, que é 3 também, quando não tem nada de expoente, quer dizer que ele está elevado a 1, a gente tem que multiplicar aqui o expoente dele pelo 3 também. Então, isso aqui será igual a 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui fica a raiz de índice 12. E agora, 1 vezes 3, 3. Então, de 3 elevado a 3. Então, a primeira parte que ele queria, que é transformar eles no mesmo índice, a gente conseguiu. Ó. O A ele é raiz de índice 12, de 4 elevado a quarta. E o B é raiz de índice 12, de 3 elevado ao cubo. Então, a gente conseguiu aqui duas radicais equivalentes ao primeiro, só que agora eles estão no mesmo índice. E ele falou que depois que a gente conseguisse fazer isso, ele queria que a gente calculasse quanto que é A vezes o B. Então, vamos fazer agora. Ó. O A vezes o B. O A, a gente viu que é raiz de índice 12 de 4 elevado à quarta, que multiplica. O B é raiz de índice 12 de 3 elevado ao cubo. Isso aqui será igual. E a primeira propriedade nos diz que quando a gente tem isso aqui, ó, a gente pode estar colocando essa multiplicação dentro de uma mesma raiz. Então, a multiplicação de dois radicais do mesmo índice, a gente vai estar colocando tudo dentro da mesma raiz. Então, ó, a gente vai fazer isso agora. Então, a gente viu que a primeira propriedade ela permite a gente fazer isso aqui. Então, ó, raiz índice 12, aí de 4 elevado à quarta, que multiplica 3 elevado ao cubo. A multiplicação em raiz separada, a gente colocou dentro da mesma raiz. Agora, quanto que é 4 elevado à quarta? 4 elevado à quarta é a mesma coisa que 256, que multiplica 3 elevado ao cubo dá 27. Isso aqui será igual. Agora, só tem que fazer essa multiplicação aqui agora. Quanto que dá 256 vezes o 27? E fazendo essa multiplicação, a gente vai ver que isso aqui vai dar, ó, raiz índice 12 de 6.912. Tá bem, pessoal? Então, ó, resultado final, então, é raiz de índice 12 aqui, ó, de 6.912. Vamos ver agora mais um exercício para a gente estar utilizando outras propriedades. E aqui no exercício 13 temos o seguinte, ó, escreva o radical raiz índice 6 de 5 que multiplica raiz índice 4 de 5 elevado ao cubo na forma de um expoente racional. Então, vamos escrever aqui esse radical aqui embaixo. Então, isso aqui fica raiz de índice 6, 5 que multiplica raiz índice 4 de 5 elevado ao cubo. Agora, se a gente observar aqui, a gente tem um 5 multiplicando aqui fora, essa raiz aqui de dentro. E nós temos aqui um número multiplicando aqui o radical. Nós podemos colocar esse número aqui, ó, dentro da raiz, desde que a gente eleve esse número ao mesmo índice aqui da raiz. Então, vamos utilizar aqui essa propriedade 6 agora. Então, ó, utilizando aqui a propriedade 6, nós temos o seguinte. Isso aqui vai ficar raiz sexta. Esse 5 aqui, eu vou estar colocando ele dentro dessa raiz aqui, ó. Então, vai ficar raiz quarta de 5. Só que se eu colocar ele dentro da raiz, eu tenho que elevar ele ao mesmo índice da raiz. Então, eu vou elevar ele à quarta, que multiplica. Dentro da raiz, eu tenho o 5 elevado ao cubo. Então, ficou assim, ó. Eu peguei esse 5 aqui, passei ele para dentro da raiz. E aí, eu tenho que elevar ele aqui ao mesmo índice, ao mesmo valor do índice, para estar respeitando aqui a propriedade 6 aqui, ó, que a gente utilizou. Tá bem? Agora, nós temos aqui dentro a multiplicação. Ó. 5 elevado à quarta, que multiplica 5 elevado ao cubo. Se a gente lembrar lá de multiplicação de potências de mesma base, e se você não lembra disso, tem no canal também um vídeo onde eu explico passo a passo como é que faz isso. Então, clica aqui no card também e assiste lá depois. Então, ó, 5 elevado à quarta vezes 5 elevado ao cubo, isso aqui vai ficar raiz sexta da raiz quarta. Aí aqui a gente simplesmente conserva a base, ó, multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é 5, e somos expoente, 4 mais o 3. Agora, 4 mais o 3, isso aqui dá 7. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. A raiz sexta da raiz quarta de 5 elevado a sétima. Agora, aqui a gente tem uma raiz dentro de uma raiz. Ó. A gente tem um radical de um radical. A gente tem uma propriedade que fala disso. A propriedade 3 aqui, ó, nos diz o seguinte. Ó, se a gente tem um radical de um radical, a gente pode estar colocando isso aqui tudo numa mesma raiz, no mesmo radical, e está simplesmente aqui, ó, multiplicando os índices. Então, vamos utilizar agora a propriedade 3. Então, utilizando a propriedade 3, ó, a gente pode colocar isso aqui tudo dentro do mesmo radical, e está aqui, ó, multiplicando os índices, 6 vezes 4. E aqui dentro fica 5 elevado a sétima. E aí, 6 vezes 4, isso aqui dá 24. Então, ó, isso quer dizer então, que a raiz de índice 24 de 5 elevado a sétima. Só que não é isso que o exercício quer, né? Ele quer que a gente transforme aqui esse radical aqui que ele deu pra gente num expoente racional. Só que a gente viu aqui que esse radical que ele deu pra gente, fazendo as simplificações e utilizando as propriedades, nós vimos que isso aqui é a mesma coisa que raiz índice 24 de 5 elevado a sétima. Então agora vamos colocar isso aqui na forma de um expoente racional. E olha só, nós vimos, olha, que a propriedade 5, ela fala justamente disso, passar um radical para um expoente racional. E lembra o que a gente faz? A gente pega aqui o expoente do radicando e coloca ele aqui no numerador da fração. O índice aqui, ó, ele vem para o denominador. Então, a gente pode colocar aqui o A elevado a o M sobre o N. Então, vamos usar agora a quinta propriedade aqui, agora. Então, usando a quinta propriedade, ó, nós podemos pegar aqui o 5. E aí, ó, o expoente do 5, ele fica aqui
no numerador da fração. O índice aqui, que é 24, ele fica aqui embaixo no denominador. Então, a gente costuma dizer que quem está no Sol, ele passa para a sombra. Quem está aqui na sombra, ele passa para o Sol. Então, agora sim, ele queria que a gente transformasse aqui no expoente racional e está aqui. 5 elevado a 7 sobre 24. Tá bem então, pessoal? Então, a gente conseguiu transformar esse radical aqui num expoente racional. E utilizamos aqui algumas outras propriedades. Tá bem então, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem quais são as propriedades da radiciação e como que a gente utiliza ela, então, para resolver exercícios aqui na prática, beleza? Mas, então, esse, pessoal, nossa aula acabou aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Até a próxima aula. Fui!